Bom, pessoal, agora que vocês viram esse pequeno vídeo explicativo sobre a Estrada Real e alguns dos seus caminhos, eu gostaria de falar mais especificamente sobre esses caminhos, que são 4, né? Então, nós temos aí o Caminho Novo. O Caminho Novo, ele não foi o primeiro a ser criado, mas ele é muito importante. Por quê? Primeira coisa, porque ele passa na nossa região, né? O Caminho Novo, aqui a gente tem uma imagem linda, olha para vocês verem, de um dos trechos do Caminho Novo que liga Ouro Preto à cidade de Ouro Branco. Olha que bonito esse trecho. É bem pertinho da nossa região, né? E o Caminho Novo, deixa eu diminuir aqui. Bom, o Caminho Novo, ele é o mais jovem da Estrada Real, ele é o que foi criado por último, né? A sua criação começou a ser definida, então, no século XVII, mas foi entre 1722 e 1725 que a rota dele estava totalmente definida, né? Esse caminho, ele é repleto de atrativos turísticos e ele guarda centenas, dezenas de vestígios da época mineradora, da época em que Minas Gerais era um lugar muito importante para a extração de ouro e diamante no Brasil, né? O Caminho Novo, ele foi aberto como uma alternativa mais rápida para levar o ouro e os diamantes até a região portuária, né? Porque até então usava-se apenas o Caminho Velho, que nós vamos ver daqui a pouco. O Caminho Novo, ele guarda historicamente, né, origens muito importantes, porque além dele ser criado e pensado enquanto uma rota alternativa mais rápida, ele também tem a sua origem no fato de que os tropeiros tinham muito medo de serem atacados e os ataques estavam acontecendo cada vez mais frequentes, né, na rota da Estrada Real. Então, pessoas querendo roubar o ouro, querendo roubar diamantes, querendo roubar mercadorias, né, aí dos tropeiros que levavam nessa região do Caminho Velho. Então, por isso o Caminho Novo foi criado e ele hoje é um dos mais importantes, embora seja o mais novo, ele é um dos caminhos históricos mais importantes do Brasil. Ele é o que passa na nossa região, Conselheiro Lafayette. Bom, o Caminho Novo, então, ele foi aberto enquanto uma alternativa mais rápida e fácil do que o Caminho Velho. Ele guarda uma série de elementos da época dos bandeirantes e das primeiras explorações do território mineiro. Aqui nós podemos ver nesse pequeno mapa uma linha em azul que é a linha do Caminho Novo, que liga Ouro Preto ao Rio de Janeiro. Bom, um exemplo interessante, né, da história do Caminho Novo é a Casa de Tiradentes, que fica no município de Ouro Branco, aqui do ladinho de Lafayette, né, no distrito de Carreiras. Se muitos de vocês possivelmente já conhecem, mas quem ainda não conhece, é uma boa oportunidade para ver um pouquinho mais de perto a história, a nossa história, né, guardada aí com tanto cuidado. Então, a Casa de Tiradentes, ela existe nesse município de Ouro Branco, no distrito de Carreiras, e ela foi tombada pelo IEFA em setembro de 2000, na região de Fazenda de Carreiras, está localizada às margens da estrada que vai para a cidade de Ouro Branco, né? Uma curiosidade super interessante é que essa Fazenda Tiradentes, ou também Casa Velha de Tiradentes, como era chamada, acredita-se que Tiradentes, né, teria pernoitado ali durante uma viagem de São João del Rei à Vila Rica, em 1788, né? A nossa região é perpassada por muitas histórias que envolvem os inconfidentes, né? A cidade de Lafayette também, por muitas histórias com relação às violas de Queluz, né? Então essa região nossa, ela é muito importante para a história não só da Estrada Real, mas a história de Minas Gerais e do Brasil como um todo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho do Caminho Velho, que foi o primeiro caminho, né? Esse Caminho Velho, o
que era esse caminho velho, tá? O caminho velho, então, hoje ele é reconhecido como patrimônio cultural da humanidade, é um título que foi dado pela Unesco em 1985. Bom, a cidade de Congonhas, né, é importante lembrar que ela faz parte do caminho velho, né? Embora ela esteja aqui pertinho da gente, que é a Conselheiro Lafayette, Congonhas abriga o caminho velho e principalmente abriga ali um território um santuário super importante, que é o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, né? Bom, ali na cidade de Congonhas, que pertence ao Caminho Velho, ali a gente pode dizer que tem uma fama não somente religiosa, né, pela questão do santuário, mas também pelas obras esplêndidas do mestre Aleijadinho que estão guardadas ali na cidade de Congonhas, né? No total são 78 esculturas, né, em tamanho natural, e dentre elas 12 esculturas dos profetas que estão no adro da igreja do Santuário Bom Jesus de Matozinhos, ok? Essas esculturas, né, elas são confeccionadas em pedra-sabão e a gente vai ver um pouquinho sobre elas mais pra frente, tá? Então, o Caminho Velho, ele foi uma rota que foi a primeira rota oficialmente aberta pela coroa portuguesa, que ligava o litoral fluminense à região de extração aurífera, né, de extração de ouro no interior das Minas Gerais. Esse percurso inicialmente levava 60 dias para ser feito a cavalo pelos tropeiros. Aqui a gente pode perceber nessa linha azul, nesse pequeno mapa aqui ao lado, o trecho que leva Ouro Preto a Paraty. Bom, aqui eu trouxe um exemplo do Caminho Velho, né? Um exemplo histórico aí do Caminho Velho, que é um dos mais bonitos aqui da nossa região, que é o conjunto arquitetônico das obras de Aleijadinho, né? São 78 esculturas, como eu já disse, mas as principais delas são as esculturas dos 12 profetas que estão dispostos aí no adro da igreja, né? Essa imagem muito bonita aí do santuário, que hoje é um patrimônio cultural da humanidade, na cidade de Congonhas, né? Bom, o terceiro caminho, que não menos importante por isso, é o chamado Caminho dos Diamantes, né? O que era este Caminho dos Diamantes, que também compõe a Estrada Real? O Caminho dos Diamantes, né, ele passou a ter muita importância a partir de 1729, quando o diamante foi realmente ganhando destaque na economia do nosso país, até então da nossa colônia, né, porque o Brasil, nesse período, 1729, ainda era colônia de Portugal. Então, nesse contexto, o diamante ele passou a ter muita importância, porque passou a ser encontrado minas e minas de diamante na região do Tejuco, hoje chamada Diamantina. Então, além da história, né, desses municípios do Caminho dos Diamantes, que é super interessante, nós temos também ali uma gastronomia típica da região mineira, né, do norte de Minas, que é muito interessante e muito saborosa também. Bom, um exemplo histórico importante daquela localidade é a casa de Chica da Silva, né? A Chica da Silva era uma ex-escrava que se tornou mulher, né, do contratador de diamantes, que era um cargo de alta patente na organização burocrática ali de transporte de diamantes daqui para a coroa, para a sede de Portugal. Então, o contratador João Fernandes, ele se apaixona por Chica da Silva e a liberta. Então, ela, de escrava, passa a ser sinhá. E aí, a casa dela fica muito famosa, né? Tem uma história super interessante. Então, é um lugar importante para visitar se você for a Diamantina. Aqui nós temos uma imagem, né, da casa de Chica da Silva, que hoje ela é a sede do IFAM na cidade de Diamantina. E o último caminho é o caminho do Sabarabuçu, né? Esse caminho que tem um nome tão diferente. O que é Sabarabuçu, né? Sabarabuçu em Tupi-Guarani significa montanha reluzente, montanha que brilha, né? Por quê? Porque quando os tropeiros passavam na região de Sabarabuçu, que hoje é a Serra da Piedade, aqui em Minas Gerais,
Eles acreditavam que havia muito ouro, porque a montanha brilhava, brilhava, reluzia, quando o sol batia naquela montanha, ela brilhava. Então eles acreditavam que havia muito ouro e ficaram até bastante atentados com a questão do ouro. E quando eles chegam naquele lugar, eles percebem que não era ouro, mas sim minério, né? Então, há 300 anos aqui a gente tem uma linha em azul que marca exatamente o pequeno caminho do Sabarabuçu, né? Há 300 anos, então, viajantes, né, tropeiros, avistaram esse brilho lá no alto da Serra da Piedade e imaginavam que era ouro. E para chegar nesse lugar, eles criaram uma rota alternativa para que nem todos pudessem perceber, né, a rota que estava sendo criada, porque todos estavam em busca do ouro, né? Eles tiveram uma surpresa. Eles perceberam que aquela luz que refletia era, na verdade, o minério de ferro, né? O caminho do Sabarabuçu, ele é cortado pelo curso d'água que é o Rio das Velhas, né? Existem muitas lendas que envolvem aquela região. Hoje é a região de Cocais, Caeté, Glaura, né? Que são regiões ali que envolvem todo o imaginário do caminho do Sabarabuçu, de uma possível montanha de ouro, mas que na verdade não tinha ouro, né? E uma montanha de pedras preciosas também, porque acreditava-se que a montanha de Sabarabuçu, ela, hoje o Pico da Piedade, ela brilhava tanto porque havia dentro dela, no interior dela, não só ouro, mas pedras preciosas. Então, todo esse imaginário que envolve a serra foi se desconstruindo com o passar do tempo, e à medida que eles percebiam que, na verdade, era nada mais do que a luz do sol refletindo no minério, né? Um exemplo muito bonito da história desse lugar é a Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Caeté. A Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, ela é um marco da arquitetura religiosa em Minas Gerais, e ela foi o primeiro templo construído em alvenaria, né? Na decoração do seu interior, né, dessa igreja, a gente pode perceber, se vocês tiverem oportunidade de conhecer, que foram os primeiros painéis executados em estilo rococó na capitania mineira, né? O estilo rococó veio aí juntamente com o estilo do barroco para permear a nossa arte colonial, né? Bom, e agora eu quero contar para vocês uma curiosidade que é muito legal. Você sabia que existe uma pesquisa inédita que foi feita com os surdos na cidade de Congonhas para criar sinais para os profetas de Aleijadinho? Você sabia? Pois é. Eu não sabia disso até começar a desenvolver esse projeto para vocês. E aí, quando eu descobri, eu fiquei muito, muito feliz. Um grupo de estudiosos do IFMG do campus de Congonhas, juntamente com a intérprete de Libras do IFMG, desenvolveram, junto com os surdos, uma pesquisa com duração de 1 ano. Essa pesquisa envolveu surdos da cidade de Congonhas, professores de história, e fez com que fossem criados, com que os surdos pudessem eles próprios criar sinais para cada um dos profetas, tá? É muito importante dizer que até então, até esses sinais serem criados, né, recentemente, não havia um sinal específico que definisse cada profeta, né, um sinal em Libras. Então, com a chegada desse projeto, né, o desenvolvimento dessa pesquisa, hoje existem sinais específicos para cada um dos profetas que envolvem toda a história do profeta, a sua estética e o seu conteúdo histórico. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso com a Pamela, que é professora e instrutora de Libras da nossa escola. A gente vai aprender um pouquinho sobre esses sinais que os profetas do Aleijadinho possuem, tá?